Ficou mudo. De forma tão gentil, tão humilde, sabe? Assim, nos cativou a sua simpatia mesmo. Obrigada. E aí, antes da gente iniciar a sua fala, eu gostaria de convidar a professora Claudinha, que é a nossa professora, né, de atividades práticas, a professora orientadora desse projeto. E aí ela gostaria de fazer um breve comentário, né, tanto para você quanto para os demais participantes, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse projeto do segundo período. Tá? Professora Claudinha. Boa noite. Boa noite. Bom, os meus alunos, esses são os alunos do segundo período, e eu sou professora deles de atividades práticas supervisionada, e lançamos um propósito, né, de realizar uma atividade, e eles, desculpa o som, tá, gente, carro de som, e eles pensaram e repensaram e lançaram várias propostas, e eles chegaram à conclusão desse tema, de preocupar, né, de saber que nós, profissionais da psicologia, nós temos vários campos, né, que a gente pode estar atuando, a gente pode estar trabalhando. Então, eles pensaram neste trabalho do psicólogo no campo da oncologia, né, e sabendo que é algo assim que traz muita dor, traz vários sentimentos, né? E eles, pensando nisso, preocupados nisso, aí eles pensaram, vamos fazer uma temática diferente, vamos convidar alguém, né, que já é prática nisso, e eles foram até você para poder estar, né, conduzindo essa webinar, juntamente com eles, com os alunos do segundo período, e eu quero que você se sinta à vontade, tá? Porque eu sei como que é o seu trabalho, e que a gente possa, né, hoje, adquirir mais conhecimentos, porque nós estamos sempre adquirindo conhecimentos uns com os outros, né? E fique à vontade, e muito obrigada pelo convite e pela participação na nossa atividade. Tá bom? Antes da psicóloga, né, professora Elizabeth Schneider iniciar a fala, eu vou comentar aqui, para quem não conhece, um pouquinho só do currículo. Eu cheguei a conhecer, Beth, seu currículo no currículo Vitae, né, o currículo no... Esqueci, aquele currículo que é profissional? Lattes, na plataforma Lattes. Lattes. Então, quem tiver interesse, você tem muito conhecimento, tem muito a contribuir, um profissional mesmo, de excelência. Então, eu vou falar aqui, resumindo. Ela é mestre em Psicologia Social, coordenadora do curso de graduação em Psicologia da Universidade Estácio de Sá, em Campo Grande, Rio de Janeiro. É coordenadora da especialização em Psicologia Humanista Existencial da Unesa, Campus Sulacap. Foi coordenadora da pós em Psicologia do Trânsito Norte e Nordeste, professora na graduação de Psicologia e Direito. É professora no MBA de Gestão de Pessoas, conteudista em técnicas de avaliação profissional e responsável técnica pelo livro de TEP1 e Orientação Vocacional da Unesa, revisora dos livros de desenvolvimento infantil da Unesa, responsável pelo assessment dos líderes cariocas da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2018, e sócia-diretora do INBES, Instituto Beth Schneider, Psi em Movimento. Então, é uma enorme honra que nós aqui lhe recebemos, Colinas Tocantins, e deixamos a palavra com você para lhe ouvir. Tá? Seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês, as professoras, as alunas, a todos do segundo período que tem esse projeto maravilhoso. E é sempre uma alegria, um prazer e uma honra estar
somando, dividindo e aprendendo também com vocês, né? Porque em cada momento em que a gente fala um pouquinho para alguém, a gente também absorve alguma coisa de alguém e aí a gente vai crescendo junto, né? Isso aqui é muito maravilhoso. Eu amo a psicologia para mim é vital, é fundamental. Então, quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente encontra um prazer enorme. Então, estar aqui é uma alegria muito grande, tá? Eu agradeço. Eu é que agradeço a vocês, alunos do segundo período, professoras, professora Claudilene, a professora Clélia, que estão aqui presentes. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, posso partilhar aqui os slides, Núbia, porque assim eu deixo vocês à vontade. Caso queiram esse material, eu primeiro preciso aprender aqui onde é que eu compartilho. Caso vocês queiram esse material, eu também divido tranquilamente, tá? Porque tudo que eu tenho e que eu passo é sempre do domínio de todos. Bom, agradecemos. Tem 3 pontinhos, Beth, que você vai ver próximo ao microfone aí. Quando você clica nos 3 pontinhos, aparece uma telinha e tem o nome assim, compartilhar a tela. Então, peraí, que eu vou abrir aqui o negócio e colocar para... essas coisas de tecnologia, para mim, é um pouco mais difícil. Em uma janela. Você clicou nos 3 pontinhos? Cliquei. Aí coloquei aqui uma compartilhar. Agora você me diz se apareceu. Não apareceu. Você clicou em compartilhar a tela? Ah, começou. Ah, deu certo, Beth. Deu certo. Deu certo? Deu certo. Aí você vai clicar, tem um cantinho aí que você vai ampliar ela. Acho que é a tecla F5. No seu computador tem uma teclinha assim de nome F5. Vê se dá certo. Olha, eu tentei alguma outra coisa aqui. Ui, mas aí eu acho que não sei se deu certo. F5, Núbia? Vê se dá certo no F5. Aí, deu certo. Deu certo. Deu certo. Certinho. Ok, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os aspectos psicológicos do câncer e a importância, né, da ressignificação. Eu falo para vocês em nome também do Instituto Beth Schneider, que é um instituto com o qual eu tenho um trabalho com 6 alunos também do curso de psicologia, onde nós temos trazido para os alunos uma formação continuada. Então, muitas coisas, muitos cursos que os alunos procuram, eu gostaria tanto de ter isso e não vi, a gente procura oferecer e é online, viu? Então, para quem tiver interesse, é só procurar pelo Instituto IMBES e acessar no Instagram também, vai ser um prazer, né, dividir com vocês. Bom, vamos falar sobre o câncer. Primeiro, eu acho que é sempre importante mostrar um pouquinho. A gente fala câncer, a gente nem fala, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em falar câncer, né? Porque, não fala essa palavra. Hoje melhorou um pouco, né, essa ideia de que só falar já era arrepiante. Então, nós precisamos falar coisas que a sociedade como um todo tem muita dificuldade não só de falar, como de atuar, né, na situação em si, e são extremamente importantes. A gente tem visto não só a doença, o câncer, mas também outras situações igualmente importantes e sociais, que são muito difíceis e que não são faladas, não são ditas. As pessoas preferem, de alguma maneira, entrar no mecanismo de defesa que vocês já devem conhecer, que é a negação.
é melhor negar, não ver, mas a gente precisa olhar. Nós precisamos lidar com os dados da realidade. Então, vou falar um pouquinho sobre essa questão do câncer, né, para deixar claro que enquanto os neurônios, vocês sabem muito bem que os neurônios não se dividem nunca, as células consideradas normais, elas vão crescer, vão se multiplicar, vão morrer. Algumas se multiplicam rapidamente, né, de forma a manter necessidades do corpo. O câncer, ele consiste na multiplicação muito rápida e desordenada das células e se difere de acordo com o local atingido e a agressividade com que ele vai afetar aquele órgão e aqueles tecidos. Portanto, o câncer é uma doença derivada de uma única célula em que determinados genes sofrem mutação e os fenótipos modificados são transmitidos da célula alterada para as células filhas. E essas alterações vão remodelando a célula normal. Então, vejam o desenho. A primeira mutação, a segunda mutação, a terceira mutação, e ali o câncer já se estabelece. E vai crescendo rapidamente e não obedece aos comandos de controle de proliferação. Então, ele vai assumindo campo. Caso o crescimento das células seja vagaroso e não constitua riscos à vida, então o tumor é considerado benigno. Ao contrário, né, da neoplasia chamada maligna, que tende a ser agressiva, incontrolável e pode, inclusive, espalhar-se para outras áreas do corpo. Desculpa, meu telefone tocou. Eita. Eu preciso desligar ele aqui. Bom, mas eu tento fazer isso. Já neoplasia significa novo crescimento. Tá? E um novo crescimento também é denominado de neoplasma. A metástase, tão falada metástase, ela ocorre quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário e são transportadas pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos a outras áreas do organismo. E ao instalarem, se forma então um novo foco do tumor em um outro órgão. Esse novo tumor é denominado metastático. Bom, trazendo essa primeira visão, que é muito uma visão biológica, orgânica, né, do que é a doença, do que é a patologia em si, vamos agora entrar num outro universo, que é o fato da descoberta do câncer. Quando a pessoa descobre, quando ela recebe o diagnóstico de câncer, isso traz um efeito devastador na vida daquela pessoa. Devastador por quê? Primeiro, por causa do medo não, do temor. Temor às mutilações, porque está muito associada a ideia do câncer à retirada de partes do corpo. Essa retirada de partes do corpo é uma retirada de uma coisa muito importante do ser, né? Da sua identidade. Então, não só temor às mutilações, mas temor também às desfigurações que o tratamento pode provocar. O tratamento é doloroso, sim, o tratamento pode provocar uma série de situações, mas o que atinge mais, acredito eu, né, é a medo da morte. É porque a pessoa já pensa logo, meu Deus, vou morrer. E pelas muitas perdas nas esferas emocional, social, material, que quase sempre ocorrem, né? Porque o tratamento não é um tratamento simples, a pessoa precisa se dedicar, tem gastos, não é fácil. Então, portanto, a atenção ao impacto emocional causado pela doença é muito forte. Então, esse impacto é muito forte. Então, a atenção é imprescindível na assistência ao paciente oncológico. Precisamos, sim,
de pessoas habilitadas que estudem isso, né? Os psicólogos, que são psicólogos que trabalham na oncologia, psico-oncologia, né? Que é uma área muito interessante, importante do psicólogo. Nem sempre o psicólogo entra na faculdade, né, de maneira tão precoce como vocês, no segundo período, e pensa na possibilidade de trabalhar com psico-oncologia. Mas é um trabalho extremamente importante e necessário e gratificante. Agora eu vou entrar numa outra vertente, né? Porque a doença, ela vem no mundo onde tem vários, como se fosse um povo, várias perninhas, várias situações que incidem sobre o corpo e a psique que estão vivendo aquela doença, aquela patologia. Uma coisa muito interessante, muito importante é falar sobre os mitos, né? Ou seja, significados e interpretações acerca do câncer que vão interferir no processo tanto de enfrentamento à doença, quanto na adaptação às diferentes fases de desenvolvimento da doença e do próprio tratamento. Então, que mitos são esses? Que significados, né, que perpassam, que vêm sendo trazidos de geração a geração durante muito tempo? Primeiro, uma noção moralizadora do câncer como castigo. Ah, tá vendo? Tá muito doente, fulana teve câncer. Meu Deus, o que será que ela fez para ter uma doença tão ruim? Nossa, câncer não deve ter feito boa coisa na vida. Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Mas as pessoas trazem, até hoje, essa noção do câncer como castigo. É como se elas merecessem ter essa doença tão ruim. E o segundo, que é a doença como expressão do caráter do paciente. Como se o caráter, as características de personalidade fossem formadoras da patologia. Então, se antes o câncer era consequência da conduta do indivíduo, depois ela passa a ser a causa da contenção do desejo ou da não expressão das emoções, no caso da expressão de caráter ou de personalidade da pessoa. Então, nesse sentido, alguns autores, como Santana, vão dizer o seguinte: o câncer expressa ao menos duas vergonhas: a de ser maculado por experiências julgadas viciosas, né, ser julgado por isso, ou de ser considerado recalcado, um frustrado, incapaz de aceitar seus próprios desejos e expressá-los. Isso, né, vem sendo trazido, e nos anos 60 e 70 foi muito intensificada a noção dos fatores psicológicos, né? Então, a ideia de que os fatores da esfera psíquica mais frequentemente considerados na carcinogênese podem ser reunidos em dois grupos genéricos. Primeiro, que seriam os chamados estados disfóricos, a depressão, tristeza, infelicidade, abatimento, desânimo, desesperança, desamparo e de ansiedade, juntamente com situações traumáticas envolvendo perdas e privações. Então, isso seria uma possível característica onde a pessoa poderia ser um possível preditor da possibilidade do câncer. E segundo, características mesmo de personalidade, de enfrentamento de doença, que aí vai variar de acordo com os pressupostos teóricos adotados. Mas o candidato ideal, entre aspas, para desenvolver o câncer, apresentaria uma personalidade que era marcada pela passividade. Você engole tudo. Você não se expressa, você precisa se expressar, vamos para fora. Né? Como se isso fosse suficiente
para deter a possibilidade do adoecimento, né, por câncer. A regularidade dos hábitos, baixa agressividade. Bom, a dificuldade de lidar com formações de vínculos afetivos. Claro que observamos que no bojo desses movimentos sociais aí da época, cobrava-se, né, esperava-se que a mulher tivesse uma voz, fosse mais agressiva, mais ativa, inclusive para evitar o suposto ou a suposta possibilidade de adoecer de câncer. Bom, de toda maneira, a ênfase tanto na concepção de que estados psicológicos e características de personalidades seriam predisponentes ao câncer, gente, acabava mostrando-se tão punitiva quanto aquela noção de doença como castigo. Então, se eu tenho uma característica de personalidade dessa, eu estou sujeita a ter câncer. Olha, que castigo por eu ser assim. Então, claro, graças a Deus as coisas evoluíram, né? E atualmente, mais que para as características de personalidade, a atenção se volta para a história familiar como um importante fator de risco para o desenvolvimento da doença. E não só isso, considerações sobre hábitos da vida, que podem ser causadores, sim, de desordens genéticas potencialmente cancerígenas, tá? Como, por exemplo, também o uso de anticoncepcional, gravidez tardia, alimentos alterados geneticamente, dietas, inúmeras dietas alimentares, e ainda nessa lista vem ganhando aí uma importância o ato, né, de amamentar ou não amamentar. Então, dados do INCA vêm mostrando que são inúmeros os fatores que podem ser preditores de câncer. 30% estaria dedicado à alimentação, mas tabagismo 30%, a hereditariedade 15% e os demais, né, em quantidade percentuais menores e bem menores, né? Entre eles infecções, exposição profissional, obesidade, né, e falta de exercício, álcool, exposição a raios ultravioleta, medicamentos, poluição. Então, tudo isso pode gerar a possibilidade do câncer. Então, independente dessas ideias antiquadas de que havia uma característica de personalidade ou que havia uma coisa punitiva, um castigo inerente, a gente hoje sabe que o câncer ele não vem por isso, né? Existe uma série de fatores, né, múltiplos, que podem sim predispor ao câncer como patologia, como existe uma série de fatores também que podem dar predisposição a qualquer outro tipo de doença, né, de mal, de sofrimento. Porém, a gente vai se deter aqui, né, a um sofrimento psicológico daquela pessoa que está acometida por câncer, né, e aquela pessoa que tem que acolher um tratamento difícil, e isso transcende ao sofrimento configurado pela própria doença. O sofrimento psicológico é imenso. É um sofrimento que comporta representações, né, essas que eu falei ainda há pouco, né, e significados atribuídos a essa doença ao longo da história, da cultura que adentra as dimensões da propriedade do próprio ser e interfere, inclusive, nas relações interpessoais. Até pouco tempo atrás, ter câncer, as pessoas tinham até medo de falar que tinham câncer e de se sentirem isoladas, né? De não serem aceitas por outras pessoas no seu convívio. Como se elas pudessem, né, transmitir uma doença contagiosa. Mas
vamos falar dos sentimentos, né? Porque esse é um ponto muito importante. E aí eu trago um pouquinho da questão da angústia, na visão de Roger. Rogers é um autor humanista, né? O qual a minha abordagem, eu sou uma psicóloga humanista existencial, então toda a minha vertente, meu pensamento vai passear, vai ser povoado por esses autores que eu trago aqui para falar com vocês, tá? Para Roger, né, a angústia, ela internamente tem um significado. Ela é um estado de mal-estar, uma tensão, cuja causa o indivíduo não conhece. Então, aquilo fica deixando a pessoa internamente uma sensação muito ruim. E externamente, seria uma tomada de consciência latente. Bom, vamos diferenciar aqui o que é latente e o que é manifesto. O que é manifesto é o que é conhecido, né? Então, você é capaz de compreender e falar. Mas quando aquilo não é muito claro, é como se ele ficasse pulsando lá dentro, né? Do seu psique. E aí, você não tem consciência exata, portanto ele é latente, não está claro, né? Então seria uma tomada de consciência latente pelo indivíduo do conflito do seu eu e a totalidade dessa experiência que ele está vivendo. Portanto, ele ainda não sabe exatamente, mas ele está, parece que, tendo uma capacidade de perceber algo, que algo não vai bem. Então isso gera angústia. Quando essa tomada de consciência se torna manifesta, geralmente pelo diagnóstico médico, né? O médico diz, olha, você tem câncer. Aí a atuação das defesas, aquelas defesas, aqueles mecanismos, negar, não querer ver, né? A racionalizar, se torna cada vez mais difícil. E aí, para Rogers, a angústia seria uma reação do organismo à subcepção. O que é a subcepção? É a capacidade de discriminar entre os estímulos ameaçadores e reagir, mesmo que não seja capaz de reconhecer conscientemente os estímulos a que eu estou reagindo, né? Então, essa angústia seria isso, uma reação do organismo, desse estado que o sujeito está em desacordo, né, que não entende muito bem, e o perigo da tomada de consciência que exigiria dele uma mudança, uma modificação na sua estrutura, na estrutura do seu eu. Então, a angústia é intensa. Para Heidegger, que é um autor existencialista, a angústia tem a ver com o estranho, não se sentir em casa, tem algo errado acontecendo comigo. Geralmente as pessoas acabam dizendo assim, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Esse processo inicial ainda desconhecido, mas sobre uma suspeita de algo grave, que algo de grave está acontecendo, gera angústia. E também gera outros sentimentos. Sentimentos de medo, ansiedade, insegurança. A pessoa vive um turbilhão de sentimentos, e esses sentimentos são muito difíceis da pessoa lidar. E aí ela recebe o diagnóstico de câncer. E aí ele tem uma forte reação emocional, né, causada por essa angústia que eu falei. Ela teve um contato consciente agora com o diagnóstico do câncer. E aí ela tem um medo terrível de enfrentar uma coisa tão complexa, um inusitado, desconhecido. Nós sabemos que lidar com o desconhecido é algo muito difícil para o ser humano, né? Todos nós temos medo do desconhecido. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam em cima do muro,
elas acabam não sendo autênticas, porque elas enfrentar significa correr riscos. Correr riscos não é fácil, mas faz parte da vida, né? E aí, nesse momento, a pessoa acaba entrando em umas fases, né, que é trazida por Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra, e ela desenvolveu a ideia, ela trabalhou com pacientes terminais, né, o trabalho dela foi super maravilhoso, ela é muito reconhecida, né? Então as pessoas passam 5 fases diante do luto, ou da perspectiva da morte, né? E isso é muito importante para que não só os psicólogos, mas também os familiares, os amigos, possam entender o que a pessoa está passando naquele momento. Então, a primeira fase seria a negação. E aí vem as outras diversas situações: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Vamos falar rapidamente, né, a negação. Eu recebo o diagnóstico, me choco, me recuso àquele diagnóstico, digo não, alguma coisa errada, busco acreditar que o exame deu errado, peço para fazer de novo, tenho mal entendido, não aceito. Então, esses são os mecanismos que a pessoa usa ao lidar com essa perspectiva e com essa possibilidade diante da morte, né, ou da iminência de morte. Depois ela faz o exame novamente e vê que é mesmo câncer. Fez a biópsia. Deu lá que era câncer. Aí vem a raiva, a revolta. Eu não mereço. Deus, que injustiça. Eu sou uma pessoa muito boa. E aí eu brigo com Deus, resmungo, sinto raiva da vida, sinto raiva de mim mesma, fico decepcionada com as pessoas, porque eu, fulano, é tão ruim e não pegou nada, não tem uma doença dessa. Essa fase é muito difícil, muito difícil. Depois ela tenta barganhar, né? Aí barganha negociando, né? Negociando com Deus, negociando consigo mesma, implora para o médico, para que o câncer não seja tão drástico, implora para Deus para que salve ela daquela doença, que permita ela viver até os filhos crescerem, por exemplo. Então ela começa faz promessa, faz um monte de promessa, vai a tudo quanto é religião. Depois ela descobre que não deu certo barganhar. E aí ela entra na depressão. Vem uma tristeza imensa, profunda. E aí ele realmente percebe que a doença é real e que não tem como negociar com a doença. E aí nos resta uma coisa que é muito importante, extremamente importante. Acho que todo psicólogo precisa entender bem dessas etapas e todo paciente vai passar por elas, né? Então, seria a última, que é a aceitação. Passou o choque emocional, a maioria das pessoas aceita aquele diagnóstico e aí começa a ter esperanças sobre o tratamento, a possibilidade de cura, né? As coisas darem certo. Então, para mim, a aceitação é uma coisa muito difícil e necessária, mas necessária que a pessoa venha com essa aceitação, mas que ela possa encontrar um sentido. Vou falar sobre isso. Tem umas frases que eu peguei da Elizabeth Kubler-Ross que retratam muito o que eu quero dizer. As pessoas são como vitrais coloridos. Elas cintilam e brilham quando o sol está do lado de fora. Mas quando a escuridão chega, sua verdadeira beleza é revelada apenas se existir luz interior. Então, a pessoa tem que chamar de dentro de si essa luz, essa capacidade
para aceitar aquela doença, aquela patologia, e para buscar sair daquela depressão e encontrar o caminho da superação, que vai ter que passar necessariamente pela aceitação, tá? E aí, Elizabeth ainda diz o seguinte: não existem erros, coincidências. Todos os eventos são bênçãos dadas a nós para aprendermos através deles. E isso é fantástico. Por quê? Porque quando a pessoa consegue entrar nesse processo passado, ela saiu da depressão, ruim é quando paralisa no meio daquele processo do luto e não chega à aceitação. Porque quando elas conseguem aceitar aquela doença e lutar, aí elas aprendem coisas a partir da doença, e os depoimentos que eu tenho mostram isso. Antes de falar sobre esses depoimentos, eu peço permissão para falar um pouquinho sobre a morte. Mas a morte, não como um bicho-papão, não como uma coisa horrorosa, como uma coisa. As pessoas têm muito medo de falar sobre morte, as pessoas têm pavor de falar sobre morte. Mas a morte é uma possibilidade real. Eu deixo esse link aí, Núbia, porque eu não tenho como passar esse vídeo. Mas acho que todos deveriam, todos os colegas, assistir esse vídeo da doutora Ana Cláudia Arantes, que ela trabalha com cuidados paliativos. Não sei se dá para ver bem aí esse link, tá? Dá para ver, Núbia? Deu para pegar? Deu sim. Depois eu compartilho. Isso, beleza. Por quê? Porque ela vai falar, eu trago aqui o que ela traz, traduzindo o que ela fala muito sabiamente, que as pessoas têm pavor de falar sobre a morte, elas fogem do assunto. Ah, vira essa boca para lá, isso dá azar. Falar de morte, para ela, é falar da porta principal da casa humana. É a entrada para se dar atenção à vida. E todos os outros cômodos, eu concordo com ela plenamente, todos os cômodos da vida humana têm portas bem menos valiosas. Por exemplo, a porta do sucesso, a porta dos bens materiais, ela é muito menos valiosa. Porque quando você abre essa porta da morte e vê que a morte existe, aí é que você dá valor à vida. Isso te dá uma lucidez, é uma grande evolução quando você consegue acordar de manhã e ver que está viva. E que amanhã poderá não estar, mas sem morbidez, sem esse desespero, tipo de dizer assim, então vamos aproveitar, vou curtir tudo da vida, porque pode acabar mesmo. Esse pensamento é raso, é um pensamento tosco. Mas quando você pensa com seriedade, que quem está vivo pode morrer. E não necessariamente de câncer. Pode morrer de qualquer coisa. Pode morrer de um resfriado, uma pereba, como diz uma das minhas entrevistadas. Então, quando se fala de vida, está se falando da experiência humana. E essa vem da sua história de vida, dos teus sucessos, dos teus fracassos, dos medos, das experiências que você viveu e acumulou em si. Mas a maioria das pessoas só percebem o valor da vida quando pegam o resultado de uma biópsia. E aí elas querem negociar. Agora eu vou mudar de vida, agora eu vou me cuidar mais. Você não precisa de um diagnóstico de câncer para saber que a sua vida está ameaçada. Porque é da natureza humana ser mortal. É óbvio que você vai morrer um dia. Mas é muito difícil para as pessoas encararem isso. A gente vem daquela ideologia, desde lá de Pôncio Pilatos, da beleza imortal, da vida para sempre, dos deuses eternos. Não há essa eternidade nesse sentido, porque nós somos mortais. E é por isso que Viktor Frankl, que é um autor muito importante para mim, ele criou a abordagem chamada logoterapia.
também com a vertente existencialista, humanista, ele vai dizer que nós deveríamos todos os dias, ao acordar, tomar café com a gente mesmo. Então, sabe, ser seu companheiro no café e perguntar-se como é que está o seu dia, que sentido tem a sua vida hoje, qual sentido tem para você a vida. Quando você olha para isso, né, que você pode morrer, a sua vida passa a ter mais sentido. Você para de ficar adiando essa experiência humana que você já deveria estar dando valor, que é o tempo. O tempo é uma coisa muito importante, gente. Sabemos que esse tempo acaba. Né? É uma chance de se mudar isso refletindo sobre a morte. Porque aí você vai viver a vida que vale a pena ser vivida. E eu sempre considero a importância de você parar e refletir. Usar aquilo que nós temos de melhor, porque nós somos seres humanos e nos diferenciamos dos animais porque temos a capacidade reflexiva. Nós somos capazes de pensar, de ponderar, mas o ser humano não gosta de fazer isso. Então ele é imediatista, então ele vai, como diz os nossos autores, ele vai entrando numa cadeia utilitária, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, por causa disso, por causa daquilo. E de repente, quando acontece alguma coisa, vem dar um stop. Para! E aí você, Ai, vai dizer que neste minuto, você é capaz de pensar e de ter um encontro, né, com a possibilidade de ser feliz, de encarar a realidade. Para nós, olhar para a realidade é um momento de equilíbrio. Né? E sabemos que para nós a vida é um campo de possibilidades. Então, é como se nós tivéssemos uma parede branca ali na nossa frente, e isso é angústia. Tudo que é vazio gera angústia. Nossa, antes do diagnóstico você está com aquela sensação ruim. Então, para nós, essa angústia é também um campo aberto de possibilidades. E ali você pode jogar as tintas que você quiser. Você pode pintar nesse campo de possibilidades qualquer coisa. Isso é você que vai escolher. Eu posso receber isso de uma forma horrorosa, querer morrer. Eu posso receber isso, ficar muito chateada, passar por aquelas etapas, achar que vou morrer, mas superar e vou começar a pintar a minha história. Uma nova história. E aí, como lidar com esse diagnóstico de câncer? Para mim, a aceitação é uma coisa muito importante. E aí pego algumas frases que eu acho muito interessante. O que a autoaceitação faz é abrir mais possibilidades de sucesso, porque você não está lutando contra si mesmo ao longo do caminho. Então, quando você não aceita, tem coisas que a gente tem que aceitar, gente. Tá? Se eu sou baixinha, eu não tenho como não aceitar isso. Sabe? Se eu nasci, se eu tenho um cabelinho raro, eu não posso lutar contra isso, eu posso buscar melhorar, posso buscar outros artifícios, né? Como no meu caso. Eu estou falando com vocês sobre uma história, sobre a questão do câncer, mas eu vivi isso. Então, eu tenho essa lei, se eu me sinto feliz com ela, tá? Então, eu não vou lutar contra aquilo. Eu aceitei. Aceitar é deixar de lutar contra si mesmo, é passar a ser sua própria aliada. Peraí, o que eu vou melhorar então? O que eu posso fazer por mim mesma? Então, aqui embaixo tem um outro que eu gosto muito. Você já está preso a si mesmo por toda a vida. Por que não melhorar esse relacionamento? Sabe, eu já vou estar presa a mim mesma. Então, a aceitação pessoal
É uma maneira de encarar os acontecimentos cotidianos com um pouco mais de tranquilidade. Algumas vezes acontecem coisas que não podem ser mudadas, e nesses casos, a preocupação pode levar a um estado de estresse violento e um sentimento de frustração enorme, desnecessário. E aí eu entro com a ideia de Roger, mais uma vez, que ele vai dizer que é um curioso paradoxo. Quando me aceito como sou, então é que eu posso mudar. Então, mas é muito importante aceitar. Não só aceitar, mas dar também um sentido, buscar um sentido em meio ao sofrimento. Viktor Frankl vai dizer que se há um sentido em tudo na vida, então deve haver um sentido no sofrimento. O sofrimento é uma parte indelével da vida, mesmo que o destino seja a morte. Então, sem sofrimento e morte, a vida humana não pode ser completa. Faz parte. Eu preciso buscar um sentido. E eu acho essa frase maravilhosa, porque percebo que se fosse estável, prudente, estático, viveria na morte. Portanto, aceito a confusão, a incerteza, o medo, os riscos que eu falei ainda agora, que ele chama aqui de altos e baixos emocionais, porque esse é o preço que estou disposto a pagar por uma vida fluida, rica e excitante. A vida é assim. Ela tem altos e baixos, tem incertezas, tem confusão, senão nós viveríamos na morte, não é mesmo? Então, buscar um sentido em meio ao sofrimento é de extrema importância. Quando a gente encontra esse sentido, a gente encontra também a paz. Isso fala Viktor Frankl. E para Nietzsche, ele também diz que quem tem por que viver aguenta quase todo o como. Se eu tenho por que viver, eu aguento o como. Eu preciso de uma razão para viver, um sentido. Então, Viktor Frankl diz que pode-se arrancar tudo do homem, menos uma coisa, que para ele é a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir o próprio caminho. Então, para ele, quando não somos capazes de mudar uma situação, nos deparamos diante do desafio de mudarmos a nós mesmos. Posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma. E aí eu trago para vocês alguns depoimentos de pessoas que tiveram câncer, com experiências pessoais, como por exemplo da Lúcia Arthur, que descobriu um câncer do endométrio e começou o seu tratamento. Para ela foi muito difícil. Eu sublinho algumas frases, alguma fala que é muito importante. Foram muitos medos, incertezas, e é difícil porque você pensa que aquilo é uma sentença de morte. Na nossa fragilidade, nós pensamos assim. Mas eu não entreguei os pontos, eu tenho fé. Essa é uma pessoa que tinha muita fé, tem muita fé, né? Ela está muito bem, está ótima, né? E continuou a rotina, fez o tratamento no INCA, e ela deixa uma mensagem muito importante. Eu sublinhei aqui, quero dizer que câncer é apenas uma palavra e não uma sentença de morte. Tá? Hoje ela está comemorando a vitória dela vivendo. E aqui testemunhando lá, né, tudo que ela passou diante desse diagnóstico de câncer. Trago a experiência também da Maria das Graças, que tem 65 anos e descobriu um câncer de pele no couro cabeludo, tá? Agora, recente. E aí a fala dela é muito interessante. Ela diz o seguinte: era só uma perebinha. A doutora fala, tira a roupa, se mostre suas pintas, manchas, sinais de nascença. Estava lá, no topo da cabeça.
com um olhar diferente, me fala incisiva. Procure um cirurgião e no receituário pedido de biópsia. Continua, na melhor das hipóteses, é base celular. Aí ela, câncer? Fiz imediatamente um inventário mental. A cachorrinha filhote que eu comprei, quem vai cuidar? Ah, é só um câncerzinho de pele. Fui procurar um cirurgião oncológico e ele é o câncer. Veremos qual. Um monte de exames, resultado ok, saúde perfeita, exame de sangue tudo bem, marcou a cirurgia, o médico disse que ia ser só um pontinho, ao acordar soube que era uma lesão muito maior, né, e que por um triz as coisas não se complicaram mais. E aí viu também que os cirurgiões são péssimos cabeleireiros, mas não tinha mais o câncer comigo. E esses mesmos médicos me deram a chance de, depois do susto, repensar minha vida. E que talvez até mesmo o câncer tenha feito parte, olha o que eu disse ainda há pouco, né? Dar um sentido e descobrir coisas a partir daquela patologia. Aprendi também que não existe câncerzinho. Isso é fantástico, porque não existe câncerzinho. Ah, é câncerzinho de pele. Não, câncer é câncer. A palavra já basta. Não estamos livres, tendo ou não saúde perfeita, de nos depararmos com essa questão da vida. E que não é obrigatoriamente sinônimo de morte, sim, muitas vezes a redescoberta da vida para que valorizemos cada dia, cada momento. Ter saúde não nos livra de ter câncer. Ter câncer não nos impede de ter uma vida saudável. Está aqui a Maria das Graças com a sua lace cor-de-rosa, e foi ela que me deu esta lace que eu estou usando aqui. Essa foi minha aluna, Fabi, que teve câncer em 2017, no curso de psicologia. Ela sofreu bastante, teve um tratamento muito sério no INCA, fez cirurgia, radioterapia, quimioterapia, foi bem difícil, mas ela teve muito apoio também do marido, dos amigos, família, amigos, é muito importante nessa hora, para lutar contra a doença, para lutar contra o desespero, o medo e a insegurança. E aí ela diz o seguinte, a gente não tem o controle de tudo, não tem. E aí ela faz maquiagem, coloca um brincão, e diz, hoje ela faz ela já faz palestra, fala sobre a experiência dela. Se ficou careca, não tem problema, daqui a pouco o cabelo cresce. Se está sem mama, você não é menos ou mais mulher do que isso. Você é muito mais do que um câncer. Você está apenas passando por um. E acredite que na vida tudo passa. Tenha força e pergunte todos os dias. O que eu preciso fazer para melhorar? Como eu preciso fazer para o meu dia ser melhor? Como eu preciso fazer para vencer isso? Pensar sempre positivo. Ela manteve a autoestima durante todo o tratamento. Eu acompanhei muito de perto, porque ela era minha aluna, né? Ela terminou a graduação, fez o TCC falando sobre câncer. E é um exemplo. Aqui está a reportagem que saiu dela na revista lá em Guarapari, no Espírito Santo, onde ela mora atualmente. E aqui a experiência de mais uma pessoa, esta professora que vos fala aqui, Elizabeth Schneider. Eu tive o câncer de mama em 2011, aí fiz uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, 4 cirurgias, 5 cirurgias, 6 cirurgias. Eu fui fazendo o que era preciso. Em 2017, eu tive suspeita de câncer de peritônio, que é uma membrana que reveste o interior do abdômen, né? Aí mais uma cirurgia, depois mais outra cirurgia. Em 2020, agora, esse mês, esse ano, em junho, eu tive outra suspeita de Covid, que gerou uma série de exames e a suspeita do câncer de linfonodo, né? Que possivelmente agora já está praticamente descartada
Mas eu estive internada até ontem, passei 8 dias hospitalizada. Não quis falar para você, Núbia, porque eu queria muito falar com a turma de vocês. Então eu saí ontem e estou aqui com a maior felicidade do mundo. Tenho certeza que depois que eu tive câncer, eu fui uma pessoa melhor, eu sou uma professora melhor, eu tenho muito mais garra, muito mais vontade de viver, muito mais vontade de dividir essa experiência com as pessoas e de passar para as pessoas a importância de que a gente possa aceitar essa doença e que a gente possa buscar o caminho e um sentido para isso, que a gente possa se libertar dela. Eu viajei mais, eu fui muito mais feliz depois disso. Claro que sem os meus cabelos, né? Todos esses aqui são laces, são cabelos que não são meus, mas são meus porque eu comprei, então não são meus. É mesmo? Então a gente tem a chance de mudar de vez em quando. Se eu quiser ficar de cabelo curto, eu fico. Se eu quiser ficar de cabelo mais longo, aqui estou de cabelo mais longo. E aí, essa mensagem é uma mensagem de que precisamos encontrar essa potência interna, esse potencial de dentro de nós, que todos nós temos, né? Porque conforme diz Carl Roger, né, nós temos uma coisa interna, um potencial interno, uma vontade de crescimento. Ele diria como a batatinha, ele tem uma história da batatinha que eu adoro, que ele, quando jovem, morava numa fazenda e os pais plantavam batatas nos Estados Unidos, e aí ficavam as batatas guardadas lá no porão. E bastava uma frestinha de luz para que a batatinha, mesmo sem aquele solo maravilhoso, mesmo sob condições adversas ali naquele porão, ela rompia, rasgava e nascia um broto. Põe uma batata na geladeira, uma cenoura, um alho, dente de alho, vai romper, vai rasgar, que seria potencial e uma necessidade de crescer, de desenvolver. Todos nós temos. E precisamos, como psicólogos, buscar trazer isso à pessoa. Bom, não só para psicólogos, mas para todos os familiares, amigos, etc. Me perguntam assim, o que dizer, né? Como me comportar diante de uma pessoa que tem câncer? Primeiro, de sempre perguntar como a pessoa está, se ela quer falar sobre o assunto, se você pode fazer algo para ajudar. Seja sincero e diga que não sabe o que dizer, se você não sabe mesmo o que dizer. Oferece o teu ombro, que é muito melhor. Diga que sente muito pelo que ela está passando. Se ofereça para ouvi-la, para ajudar, e peça desculpas se você falar alguma besteira. Porque às vezes é uma besteira, né? Que putz. Depois você cai assim em si, meu Deus do céu, falei uma besteira na hora de eu ter falado aquilo. Que tem gente que é muito surreal, que quando você conta que está doente, a pessoa já vem assim, olha, vai acontecer isso, você vai vomitar, você vai não sei o quê. Gente, isso é muito assustador. Então, para quem vai viver aquilo, é muito difícil, né? Eu tive um câncer muito agressivo, eu perdi todas as unhas das mãos, dos pés. Perdi todos os pelos, né? Até hoje meu cabelo é muito malo, por isso que eu uso as laces, né? Porque eu sou vaidosa, eu gosto. Então, tem pessoa que pega pesado, então pede desculpa se sem querer falar uma bobagem. O que fazer? Passe tempo com essa pessoa, deixa ela decidir o quanto ela quer compartilhar ou se ela não quer. Tem gente que chega perto de alguém doente e a pessoa quer falar sobre os seus medos. Deixa a pessoa falar sobre os seus medos. Nós, principalmente nós psicólogos, precisamos entender que a pessoa está ali doente, ela não quer que você diga para ela o que a família diz, olha, você vai ficar bem, vai passar.
Ela não quer mentira. Ela não quer isso. A gente precisa lidar com a realidade, saber dosar essa realidade para encontrar o equilíbrio, né? E quando a pessoa consegue esse equilíbrio, é maravilhoso, porque ela consegue ressignificar, né? O título hoje da palestra é ressignificar. Como ressignificar isso? É fazer um filtro. E nesse filtro a gente vai tirando, né, o que é ruim e vai aprendendo a olhar com outros olhos. Eu digo que nem tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né? Eu posso olhar o mundo assim, ou posso olhar o mundo assim. A questão não é de ponto de vista, é de vista do ponto. É como eu olho o mundo, ponto, que ponto eu vou olhar. Então, gente, ressignificar é lançar um filtro, para que a gente possa ter um olhar a partir de uma nova percepção. Aquilo que eu percebo que é tão devastador, que é tão ruim, que é tão horrível, pode não ser tão ruim, tão horrível, se eu olhar para aquilo de uma outra maneira. E se eu encontrar aquele sentido que Viktor Frankl falou. Então, evitar comparações, sabe? Não mostrar falso otimismo. Isso é muito ruim. A pessoa não quer isso. Sabe? Você vai vencer isso, vai passar. Você tem que lutar. Aí a pessoa se sente mais arrasada ainda, que não se sente com forças, como se ela fosse fraca e todo mundo que supera fosse forte. Eu acho que eu já passei do meu tempo, Núbia. Eu te falei que eu falo muito. Fique à vontade, Beth, fique à vontade. Ai, meu Deus. Então, o que evitar? Evitar mencionar religião na conversa, né? Porque as pessoas, cada um tem a sua religião, a não ser que parta dela. Se ela quiser falar, aí sim. Nós não, nós evitamos isso. Não contar para outras pessoas, deixa que ela própria conte, né? E evitar sobrecarregar o paciente com seus próprios sentimentos. A pessoa começa a falar e diz, ai meu Deus, mas olha, eu estou arrasada por você, eu estou muito triste, eu estou muito isso, muito aquilo. E evitar impor também, olha, se trata com água de não sei o quê, toma não sei o quê, olha, você precisa tomar frutinha tal. Ela já está sendo cuidada. Seja empática, né? Ofereça seu ombro, mas até o seu silêncio vai ser muito bem-vindo se for de coração. E aí, a minha mensagem é exatamente essa, que façamos dos dias difíceis um aprendizado sobre a vida e sobre nós mesmos. O caminho não está pronto, ele se faz andar. A vida é um presente precioso. Devemos abrir esse presente no despertar de cada dia e recebê-lo com carinho, com tudo que ele vem. Tem coisa que eu não gosto no presente, mas tudo bem. Eu vou receber, né? Eu vou aproveitar, vou amar aquilo que ele tem de melhor, de mais bonito, e vou aceitar aquilo que ele tem de pior, o que ele tem de ruim. E no dia seguinte o sentimento será outro. Aceitar o que sou e o que vivo, mudar aquilo que posso e compreender aquilo que não posso mudar. Isso me torna uma pessoa muito mais feliz. Da mesma maneira como eu aceito o outro como ele é. Eu, quando consigo aceitar o outro como ele é, eu também me aceito como eu sou e sou muito mais feliz assim. Outubro, novembro é apenas um mês. Rosa, azul é apenas uma cor. Câncer é apenas uma das muitas doenças que podem matar. Mas você é uma pessoa única, singular, que está nesse mês com essa cor, representando essa cor, e pode nesse momento estar acometido por uma patologia chamada câncer. Assim como o outubro passa, a cor pode ser verde, a doença pode ser outra,
mas você sempre será a mesma, única e preciosa pessoa que está no mundo. Aproveite para superar os desafios e encontrar a melhor ou a mais possível maneira para ser feliz. Essa é a minha mensagem para vocês, de coração, de peito aberto. Núbia, eu não sei fechar isso aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Consegui fechar. Então, desculpem, eu acho que eu passei da nossa hora, né? Foi um tempo excelente, exato. Foi ótimo, Beth. Então, Nesse momento, eu queria perguntar se tem uma colega nossa que está controlando a questão das perguntas, se tem alguma pergunta para Beth. Não, Núbia. Tem não, certo. Obrigada. Só temos algumas mensagens, Beth, o pessoal foi colocando no chat algumas mensagens de que realmente acho que ficaram impactadas como nós, né, quando te conhecemos, né? Então, depois você vai ter um tempo para dar uma lidinha aí nas mensagens, né? As pessoas muito impactadas pela sua maneira, né, de lidar, de compartilhar conhecimento, né, pela sua simplicidade e amabilidade. Então, eu quero convidar agora, a colega vai compartilhar, tá só falando para os alunos da turma, ela vai compartilhar o link da frequência, porque é uma atividade, né, então só para a gente deixar registradinho para depois passar para a professora. E eu queria convidar a Betânia, já apareceu ali o rostinho dela, que somos 4 que assumimos a frente na elaboração escrita, sabe? Então, Betânia, Laís, Tatiane. E a gente quer, nesse momento aqui, Beth, agradecer imensamente, tá? A sua disponibilidade, assim, nós ficamos maravilhadas, sabe? Por você. E agora, mais ainda admiradas, né? Pela sua dedicação, pela sua disponibilidade. Estava no hospital. A gente sente muito, tá? Que você coincidiu, né, em cima, assim, né? Você é muito disponível e coincidiu. Por isso que eu não te respondi os e-mails, eu não tinha como responder os e-mails. Pois é. Eu ia falar agorinha. É por isso, Núbia, que ela não respondia. Pois é. Quando eu pude responder foi quando eu saí do hospital. Aí porque lá é perto do aeroporto, e aí todos os celulares ficam travados, eu não tinha acesso a nada. Então foram 8 dias que eu fiquei isolada do mundo. Aí quando eu vi, falei, meu Deus do céu. E ontem eu falei para a médica, falei, doutora, se você não me deixar sair, eu vou fugir. Eu vou fugir daqui, porque amanhã eu tenho um compromisso. Meu Deus. Ai, gente. Eu queria falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tati, por favor. Ah, tá. Nossa, uma gratidão, assim, enorme, professora, assim, um prazer, uma inspiração mesmo para nós, como futuros e futuras psicólogas. Você trouxe, assim, uma alegria, um novo olhar, eu posso dizer, assim, um novo olhar para nós como pessoa. A palavra, para mim, de ordem, que eu escrevi enorme, assim, é a aceitação. Você faz a diferença, viu? Que pessoa iluminada. Muito obrigada, assim. Eu sei que eu vou sair diferente dessa palestra. O meu olhar para mim e para o outro será outro, com certeza. Obrigada.
Eu quero agradecer também a presença, nós estamos com uma profissional, uma psicóloga, psico-oncologista, Beth, de Palmas, a Patrícia Mello. Gratidão pela sua presença aqui entre nós. Nós vamos fazer uma roda de conversa na próxima sexta. Você está convidada, se quiser participar. E aí ela vai compor essa equipe também, né, para dar continuidade na ação do nosso projeto. Agradeço a presença de todos. Não sei se a professora Claudinha quer falar alguma coisa. Eu quero simplesmente agradecer. É como a Paty falou, é gratidão. Nós vamos sair daqui todos, assim, de coração feliz, tranquilos e sabendo que nós somos capazes de lidar com as nossas dores, né? Com as nossas situações difíceis. E estamos aqui a cada dia para aprender uns com os outros, né? E gratificação. Estou muito gratificada mesmo. E esses alunos do segundo período, eu falei para a Kélia, estamos aí entregando no terceiro período, porque eu já não ministro para o terceiro período. Então, uns meninos aí já bem capacitados, um projeto lindo que eles fizeram, muito lindo, Beth, lindo mesmo. A gente lê assim, a gente fica agradecida mesmo pela capacidade que eles têm, né, de realizar esse projeto. Começando hoje, vamos terminar na semana que vem, na próxima sexta. A Patrícia está aí, estará participando com a gente, tá? E eu convido todos vocês, te convido também, convido os nossos participantes de hoje, temos também a professora Kélia, se a Kélia desejar falar algo também. Kélia, deixo aberto para você, se você deseja falar alguma coisa, e agradecendo pela sua participação também. Então, professora Claudinha, eu que agradeço, tá? Eu amei! A equipe, né, as meninas aí, as alunas, estão de parabéns, a turma, né, mas, assim, em especial as alunas que estão organizando, porque, assim, pelo que eu consegui observar, pelo que vocês comentaram no início, trata-se de um projeto, né, que ainda vai para a fase de conclusão. Então, não significa que é um projeto lindo, né, em andamento ainda, né, em execução. Então, assim, é desse jeito mesmo, né, desenvolvendo, caminhando. E, assim, foi um prazer conhecer a Beth, então, né, Beth? Que bom! Hoje foi um dia produtivo para mim, né, por ter te conhecido, né, graças à professora Claudinha, que me encaminhou o link, convidou. Foi muito, muito bom, muito gratificante mesmo, muito produtivo. E, assim, quando você estava repassando aí a perspectiva da abordagem humanista, é interessante porque eu também sou adepta ao humanismo, né? E, assim, a comportamental, né, é o humanismo, porque a gente vai se adaptando conforme as necessidades e conforme a realidade de cada um, né? Mas, assim, é uma perspectiva muito interessante. Eu acho que se encaixou direitinho na sua trajetória, né, pelo que você apresentou bem no finalzinho, né, a sua grandiosa luta, né, que você teve, e que hoje você tem, né, já enxerga isso com uns olhos diferentes, porque quando a gente vivencia, a gente acaba enxergando com os olhos diferentes, não tem como ser da mesma forma, né? Então, você, com a sua própria experiência, você colocou isso com muita riqueza de detalhes, com muita humildade. Eu achei muito lindo isso, né? Porque é difícil a gente ver no nosso meio profissional. Acho que a professora Claudinha tem outro profissional aí também, né? Na área de psicologia, não é isso, Claudinha? Então, sim, é a Patrícia, né? Isso. E aí, é difícil a gente ver isso, né, Beth? Já que você também é professora, né, eu acho que fica mais familiarizada com isso que eu estou dizendo. É muito difícil a gente enxergar e a gente ver muito essa questão de simplicidade e humildade em compartilhar. Não é todos que tem isso, que apresenta, que gosta,
né, que se sente à vontade, que tem essa disponibilidade. Então, quando a gente encontra, ou quando a gente consegue desenvolver isso, isso é muito rico, né? E como você bem colocou, é a gente que ganha. Não é nem o outro, é a gente mesmo. Isso você tem razão, viu? Então, é só isso, tá, gente? Muito obrigada e parabéns para a turma. Obrigada, Kelly. Núbia, fica à vontade. Então, é só encerrando mesmo, Beth, agradecendo muito. Posso dar uma palavrinha, Núbia? Eu queria parabenizar vocês, os alunos que estão com esse projeto lindíssimo, né? Tatiane, acho que Betânia, Núbia, e tem mais uma. A Laís. Laís, isso. Parabenizar pelo projeto, porque vocês me buscaram aqui distante, não sei como. Quer dizer, você vê que tem todo uma busca mesmo, isso está no sangue já, né? Já foram mordidas pelo bichinho da psicologia, estão certa, Claudilene, elas vão ser, ó. Se já estão assim no segundo período, imagina lá na frente. Ó, então. Que alegria. Muito bem, então parabenizar a todas, professoras queridas, a colega psico-oncologista que está aí presente. Eu sinto imensa gratidão pelos psicólogos que trabalham nessa área. Para mim foi de muita diferença fazer psicoterapia com psico-oncologista. E é um trabalho lindíssimo, maravilhoso. Acho que as pessoas precisam conhecer mais. E quero agradecer pelo convite. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês, tá? Beth, só fazer um comentário com você, né? Que quando a gente busca, né, o universo conspira a favor. Então, desde quando a gente está nessa busca de levantamento bibliográfico, né, que nosso intuito enquanto futuros psicólogos foi buscar essa questão da ressignificação mesmo, né, da dor que permite, né, um novo olhar, né, para o que se passa. E aí eu encontrei sua palestra, buscando no Simpla, estava tendo algumas palestras sobre esse tema, mas o tema, né, aspectos psicológicos do câncer chamou muito, veio muito ao meu coração, sabe? E eu compartilhei com os colegas, a gente assistiu e foi assim, sabe? A mão com a luva, quando a gente te assistiu, assim, contemplou todos os nossos anseios enquanto futuros psicólogos nessa tentativa de compreender, de entender a dor que o outro passa, né? Esse exercício de empatia, né? Que todos devemos fazer. Então, eu digo assim, eu agradeço, né, a Deus, agradeço a você, né, realmente pela sua entrega, né, muita gratidão, é o sentimento que fica de todos nós, é aprendizado, porque todos nós aprendemos, levaremos isso para a nossa profissão, para a nossa vida, a experiência que você compartilhou e o conhecimento que você trouxe, tá? Muita gratidão mesmo, que Deus te abençoe, tá? Que você esteja sempre muito bem, conte conosco, se nós pudermos ajudar alguma coisa aqui do Tocantins, conte conosco, e vamos pensar assim, nesse intercâmbio que você sugeriu, né, entre os alunos dos dois estados, quem sabe se a gente não vai conseguir colocar isso realmente em ação, né? Será? Na próxima atividade prática do terceiro período. Maravilha. Então tá bom, Beth. Obrigada. Gratidão, gratidão, viu? Um beijo enorme. Beijo. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada a todos. Núbia Fonseca. Núbia Dias, Núbia Fonseca. Olha, Núbia, tinha uma Núbia Fonseca. Núbia Dias da Nóbrega. Beijos, obrigada, boa noite. Até a próxima live, sexta-feira, dia 20. Roda de conversa. Obrigada, Kélia. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Beijo, gente. Núbia, vai falar.
Só falar que as mensagens que deixaram para ela aí, eu vou anotar tudinho, vou tirar um print e vou compartilhar, tá? Para Uhum. que ela tenha tempo de ler, que ela não teve tempo, tá? Isso.